Vamos dar início agora à gravação do último bloco, da aula 2, bloco 4. Um tema também bastante interessante, a cultura organizacional. Muito interessante. Tudo bem? O que é a cultura organizacional, a estrutura organizacional? As empresas, os órgãos públicos, a igreja, ela divide o trabalho e as responsabilidades. Nós já estudamos lá atrás sobre divisão do trabalho. E a maneira como isso é coordenado, como isso é processado. Para isso, nós temos que ter uma estrutura dentro da organização. Ali dentro daquela estrutura, daquelas caixinhas, nós vamos ter quem é responsável por quê, qual a autoridade daquela pessoa, com quem a gente se comunica diretamente e quem é o decisor ou decisores daquela organização. Organizar é a distribuição de recursos organizacionais para alcançar objetivos estratégicos. Quando eu falo de recursos aqui, vai do financeiro, recursos humanos, recurso material. Então, organização é isso. É você distribuir essas tarefas, essas responsabilidades na instituição e na igreja. Na igreja nós temos os nossos ministérios, cada ministério tem seu líder, tem suas responsabilidades, tem suas tarefas. Isso é uma estrutura organizacional de uma igreja. Detalhe. Claudemir, a estrutura é padrão? Não. Cada instituição, cada igreja tem sua estrutura. Quando você faz a divisão do trabalho, uma das grandes motivações disso aí, ou da grande, digamos assim, marca disso aí, é você repartir para que a coisa se torne mais ágil, para que não haja um acúmulo de função, um acúmulo de tarefa em uma só pessoa. E aquela pessoa, ela passa a ser um especialista naquela área. É positivo? Sim. Por quê? No passado recente, existia a figura do sabe-tudo. Eu não sei se vocês são da minha geração, não são. A maioria aí tem menos de 62 anos. Eu, quando era garoto, eu ia ao médico, né, acompanhando minha mãe. Eu tinha ali uns 13, 15 anos. E aí nós íamos no Dr. Carlos. Era o clínico da minha cidade, pequenininha, chamada Lagarto, Sergipe. O Dr. Carlos, ele fazia exame de coração, ele fazia exame de pulmão, ele fazia isso. O clínico, naquele tempo, lá atrás, né? 70 e pouco, era o X-tudo. Mas depois, com a divisão, né, da área médica, hoje nós temos N especialidades. O clínico hoje é aquele cara que te recebe, mal olha no seu olho, a maioria, né, encaminha você para um especialista, um cardiologista, oftalmologista, e excessivamente. Esse é um exemplo de especialização, distribuição de responsabilidades e de tarefa. Dr. Carlos, Dr. X-tudo da minha cidade. A divisão do trabalho por especialização, ela é interessante, mas às vezes acontece da pessoa cair numa rotina. Eu já passei por esse processo. Eu tinha uma amplitude enorme no local que eu trabalhava e com a chegada de mais pessoas, eu passei a executar a mesma coisa de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Aquilo ficou monótono, chato. Isso é uma situação que não é muito interessante quando você se torna aquele especialista daquela área. Recentemente, nos últimos 5 anos, eu me tornei especialista em gestão
e fiscalização de contrato. Ô, rotina, meu Deus. As mesmas lamúrias, lamentações, mesmos desafios. A coisa começou a ficar muito chata. E aí, chegou meu tempo, né? Saí para a glória de Deus, para me dedicar mais à nossa igreja, a primeira igreja batista de Maricá, numa área que eu amo, que é a área do ensino, escola bíblica dominical. Bastante saudade. Vamos em frente. Nas organizações, ela tem níveis. E na igreja não é diferente. Então, os níveis. Ela tem um nível estratégico. Ali, no topo da administração, está quem? Atuação estratégica abrangendo toda a organização. Ali está, vamos chamar assim, a alta cúpula. E na igreja é assim? Por que não? E por que não? A igreja tem comando, a igreja tem liderança. Lá no topo da nossa igreja está o nosso pastor, a equipe pastoral e suas assessorias. O outro nível é o nível tático, que a gente chama de tático. No caso dos projetos e de uma empresa, são os gerentes, os vice-diretores e aí sucessivamente. É o pessoal que está na atuação tática com foco em uma unidade ou área funcional. É um encarregado de divisão, um chefe de departamento, ele está ali naquele nível. No caso da igreja, os líderes de ministério, EBD, serviço, louvor, está no nível tático. Nível operacional, são os supervisores de linha. Na empresa é o quê? Aquele que está lá na ponta, executando a tarefa, seja como supervisor, tá? Seja como elemento de execução propriamente dito. A atuação operacional, específica da tarefa. É aquele que literalmente bota a mão na massa, que faz acontecer. É uma execução, o trabalhador está executando sua tarefa. Seja ele um supervisor, seja ele um funcionário, esse nível operacional são essas pessoas. Na igreja, nós podíamos dizer assim, os membros da igreja, algumas lideranças, poderiam estar nesse nível aí. Os membros da igreja, nós, membros da igreja, estamos ali na ação, na obra, vamos fazer esse comparativo. Então, os níveis são nível estratégico, no caso da igreja, nosso pastor, sua equipe pastoral e etc. O nível tático, podemos botar ali as lideranças, ali de ministério, e o nível operacional, nossa membresia. Tudo bem? Vamos seguir? Cada empresa ela tem seu organograma. Qual a importância desse organograma? Você fez a divisão do trabalho, relação de supervisão, canais de comunicação, níveis hierárquicos. Vai ter lá o que a gente chama de caixa. Um exemplo da empresa, tem lá o presidente, do lado os assessores e abaixo, vamos colocar aqui como exemplo, gerente de RH, gerente de logística, gerente de finanças e etc. A nossa igreja, nós temos lá o pastor, seus assessores, que é a equipe pastoral, e ali vem os ministérios, Ministério de Louvor e Adoração, Ministério de Serviço, Ministério de Ensino e etc. É um organograma para você saber aonde está quem. Uma coisa que você tem que colocar na sua mente, hein? Assessoria no elemento de decisão. Vamos falar um pouco mais lá na frente. Eu tive muita dificuldade no meu trabalho com certas pessoas que se diziam assessores do diretor ou do comandante. Existia uma frase que me aborrecia muito. Claudemir, o diretor falou, o comandante disse. Olha, cuidado. Quando alguém chegar para você assim, o pastor José Cândido falou. Falou mesmo. É a fala do pastor ou é a sua vontade? Tem assessores que não se colocam no seu lugar. Querem falar pelo chefe, né? É o famoso, não vou usar a palavra, bajulador.
Vamos falar um pouquinho mais sobre assessoria lá na frente. E dentro da estrutura também de uma organização tem a estrutura formal e a estrutura informal. A estrutura formal, ela está oficializada ali. São os departamentos, as divisões, etc. A estrutura informal não, ela não aparece no organograma. E são as relações entre as pessoas, contato entre as pessoas. Só é a rádio corredor, né? O pessoal que fala mal do chefe, fala mal do pastor, é só da fofoca. É brincadeira. Isso é uma estrutura informal, tá bom? A estrutura formal, ela está dentro do organograma. As divisões, o departamento e etc. Cadeia de comando. Toda empresa, instituição, organização, igreja tem sua cadeia de comando. A nossa igreja, ela é bem mais flexível por ser igreja. Mas quem é o elemento da cadeia de comando que toma as decisões no final? Nosso pastor líder, nosso pastor sério. Assessorado pela equipe pastoral, pela equipe financeira, pela gestão administrativa, por alguns líderes. Cadeia de comando. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é isso? Cadeia de comando. Quem é que manda em quem? Unidade de comando. Nós já falamos lá atrás, mas eu preciso falar aqui de novo. O conceito é bastante simples. Cada subordinado tem apenas um chefe. Por exemplo, no seu departamento você tem um chefe de departamento. Abaixo do chefe de departamento tem o encarregado de divisão, que também é seu chefe. Entendeu? Então, eu tenho um departamento, eu tenho uma divisão. E eu estou aqui. O primeiro que eu tenho que dar satisfação é o meu encarregado de divisão. Se necessário for, eu e esse vamos ao chefe de departamento. Se esse aqui, que é encarregado de divisão, permitir, eu vou direto ao chefe de departamento. Isso é a unidade de comando. Se esse permitir e esse concordar, eu vou ao diretor. Eu vou ao pastor direto. Não é bom burlar a cadeia do comando. Já falei muito nisso, sempre agitado, um Pedro desse da vida, querendo resolver tudo na porrada. Já furei muito a cadeia do comando e às vezes que eu fiz, algumas eu tive sucesso, outras eu me machuquei. Então a decisão é de cada um. O correto é você seguir ali aquela unidade de comando, aquela cadeia de comando. Até por uma questão ética. Tudo bem? Amplitude e controle. O que é isso dentro da estrutura organizacional? Qual a minha capacidade? Quantas pessoas eu lidero? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei minha carreira, eu liderava 3 pessoas. Logo na sequência, pouco tempo, passei a liderar 12. Depois, 45. Depois, 150. E depois, no momento da minha carreira, eu liderava 600 pessoas. 600 pessoas. Complicado, né? E um detalhe, você tinha que se importar com todos. Um exercício complicado e saber o nome de todas. Como o nosso pastor Senna tem essa habilidade, né? Tem esse talento. Eu não sei como ele consegue. Ele consegue chamar todos da igreja pelo nome. Faz parte da liderança, né? Existem 2 tipos de estruturas para exemplificar isso aqui. A estrutura achatada, que é aquela em que os departamentos ficam nesse sentido aqui. Departamento, eles não têm divisões, é por departamento. E tem a estrutura aguda. Você começa lá no presidente, vem os diretores, abaixo dos diretores vem o departamento, vem gerente, vem divisão, vem seção. Então, é só uma questão teórica aqui. Centralização e descentralização. A centralização ocorre quando uma organização puxa para ela a tomada de decisão, seja ela
operacional, seja ela estratégica, seja ela tática, ou seja, é aquele elemento que tudo é com ele. Cuidado que quem age assim pode ter um infarto. Acumular demais pode dar problema de saúde. E nós temos a descentralização, que é o que nós adotamos hoje e precisamos adotar. Né? Moisés teve esse exemplo lá na Bíblia. Né? O sogro dele chamou e falou: Moisés, não dá para você atender todo mundo. Uma linguagem simples, né? Vamos dividir isso aí? Pegar pessoas com sabedoria e liderar X grupo, e você fica com aqueles assuntos, Moisés, mais importante. É isso aí. Vamos dividir, senão você vai ter problema de saúde. Agora chama atenção para vocês para uma coisa. Ao fazer isso, dê para essas pessoas autoridade para decidir. Não dê só a responsabilidade. Existem pessoas que cometem esse erro. Dá a tarefa, dá a responsabilidade e não dá a autoridade. E na hora da crise, tira a autoridade da pessoa que assumiu a responsabilidade. Tudo bem? Ela tem vantagem e desvantagem, cada uma delas. A centralização, a descentralização é uma questão conceitual de cada líder, de cada chefe. Agora vamos voltar àquele assunto lá que eu falava sobre assessoria. Linha versus staff. A posição de linha é aquele que está lá no combate, no chão, na ação, suando, amassando a massa. Essa é a posição de linha. Posição de staff são aqueles que prestam apoio ao pessoal de linha. Trazendo para uma parte macro de uma empresa, são os assessores. Atenção, assessores. Meus seminaristas, futuros administradores de igreja. Olha o que eu estou falando hoje. Cuidado com as assessorias. Uma vez eu falei para um chefe nosso, que estava muito irritado comigo porque eu prestava uma assessoria muito franca, tá? Muito direta. Ele não gostou de algumas coisas que eu falava. Eu perguntei para ele: diretor, o que é que o senhor quer ouvir? Ele: não entendi. Eu entendo, diretor, que o bom assessor é aquele que fala no momento que o chefe não quer ouvir. Ele se assustou. Sim. Se o senhor quer ouvir apenas o que agrada, eu não sirvo para ser seu assessor. O assessor ele apresenta para o líder, para o chefe, ok quando está ok, e negativo quando está negativo. Eu gosto disso. Se alguém vai me assessorar, seja franco. Claudemir, isso aqui é assim, 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 não dá, você está indo no caminho errado. Agora os assessores, bajuladores, chefe, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, vai em frente, avança. Lá na frente o projeto não dá certo. Bajulador, cai fora. E o chefe fica a ver navios. Modelos de organização. Tem o que nós chamamos de mecanicista e tem o orgânico. Mecanicista, centralizador, formal, estrutura de rotina, rigidez. Mecânico. Mecânico. Sabe aquela pessoa chata? Chata com regulamento, com norma. Regulamento existe, norma existe. Mas temos que flexibilizar em alguns momentos. E orgânica? Descentralização, pouca formalização, tarefas complexas, porém, que são resolvidas dentro de uma negociação, dentro de uma voluntariedade para fazer a coisa, e flexibilidade.
O departamento com a estrutura funcional, ele tem suas vantagens, como eu já falei, e desvantagens, tá? Agora, tem departamentos que pode ser por produtos, outros pode ser por serviço, pode ser por clientes, são formas de você organizar, né? Tem, inclusive, departamentos por região geográfica. As grandes empresas, ela tem a sede em um país e tem filiais em outros lugares. Vamos chamar de filiais para não chamar de departamento. Agora, qual é o ideal? É estrutura funcional? É estrutura isso? É a matricial? Depende da sua empresa. É estrutura linear? É estrutura de divisão, de departamentos? Algumas pessoas, inclusive eu, acredito que o que mais se aproxima é a matricial. Matricial é um conjunto de tudo isso aí. Tá bom? É rede, com funcional, com informal. Tá tudo dentro de quase de um mesmo pacote ali. E finalizando, eu gostaria de deixar aqui para os nossos seminaristas a nossa orientação de busquem ler nota de aula, assistam vídeos de apoio, assistam nossos vídeos, respondam o nosso questionário. Aqui finalizamos a aula de número 2. Conteúdo bastante interessante, né? Inteligência artificial, administração no século XXI, globalização, estrutura organizacional. Agora, vamos ler e, principalmente, com sabedoria, colocar em prática na nossa vida, na nossa empresa, na nossa organização. Vamos que vamos! Graças a Deus.